Circulando com Lu Lima. Oferecimento Móveis Conquista. Você sonha, nós realizamos. Lojas em Vitória e Vila Velha. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. Dá uma olhadinha só em tudo que preparamos para você. Vamos falar sobre os desafios do futuro do varejo, tema do último almoço palestra organizado pela Rede Tribuna. Também vão rolar dicas sobre metas e planejamento com um especialista no assunto. E ainda vamos falar sobre a valorização da vida no lançamento do livro organizado pelo médico Paulo Batistuta. Curtiu? Então, não sai daí não, porque o Circulando está no ar. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. A gente começa o programa de hoje aqui no Itamaraty Hall em mais uma edição do projeto Em Pratos Limpos da Rede Tribuna. O tema do almoço palestra hoje é os desafios do futuro do varejo. Quem vai comandar o bate-papo aqui é o expert Gustavo Pipa. Já são mais de 18 anos de experiência aí no mercado e são muitos desafios mesmo. Olha, sem dúvida. Na verdade, a gente escuta bastante gente dizer que o varejo físico vai morrer, que não é mais relevante, mas na verdade é o oposto. O varejo físico está se reinventando. Existem muitos desafios para isso, mas tem várias tendências já acontecendo no mercado americano, no mercado chinês, que é um mercado que tem talvez o varejo físico mais avançado hoje em dia, e que a ideia hoje é compartilhar com vocês essas tendências, o que tem de mais novo já acontecendo e mostrar esses cases. Mostrar esses cases que, na minha visão, são super relevantes, estão chegando já no Brasil. A gente já tem até alguns casos que estão no Brasil e outros que eu acredito que vão chegar nos próximos meses. Dessas transformações, dessas tendências, duas principais, se fosse para você destacar, assim, quais seriam que quem trabalha com varejo tem que se ligar? Eu acho que a primeira, sem dúvida, o grande desafio hoje do varejo físico é o dado. É o consumidor e o varejista se interagirem e encontrarem e saberem exatamente quem que é o consumidor final. Hoje, o varejista não sabe que, por exemplo, quem compra online durante a semana é o mesmo que vai lá com a família na loja física no final de semana. Então, o dado talvez seja o primeiro grande desafio. E o segundo desafio hoje, a gente não pode esquecer do toque humano. Hoje, cada dia que passa, a quantidade de marca, a quantidade de produto que a gente tem no mundo é muito grande. O consumidor às vezes fica até perdido. Se o atendente, o vendedor, não tiver por trás um histórico do consumidor através do dado e um expertise do produto que ele está vendendo, ele não vai conseguir fazer e proporcionar uma experiência que o consumidor gostaria. Entendeu? Pode dizer que, independente do segmento, essa questão de conectar pessoas, de relacionar ali com o seu público, tem que ser estratégico. Não tenha dúvida. É por isso que existe um conceito que o mercado americano está chamando de varejo digital experiencial, que é os dois conceitos, o mundo físico e o mundo digital, integrado para oferecer experiências de compras totalmente distintas, relevantes, atraentes e que o consumidor de fato quer. E para fechar, Gustavo, quais são os principais erros, digamos, que as pessoas cometem e acaba a gente vendo aí muito varejo fechando e não conseguindo ficar no mercado? Eu acho que no cenário do varejo físico, a gente tentar propor conveniência e não a inconveniência. Então hoje a gente, o varejista, ele sempre tenta trabalhar para encontrar e deixar mais perto o consumidor junto com a sua marca. Mas ao mesmo tempo a gente não vê essa intimidade na conveniência, sempre vai ter fila naquele estabelecimento, sempre vai ter um atraso ou não é tão flexível, não é tão rápido o atendimento. E num outro cenário, o sortimento, que tem a ver com a curadoria do atendente saber o produto, mas cada vez mais o consumidor vai querer
olhar e saber que aquele produto que está lá com aquela gama gigante que era o supermercado, hoje ele quer uma gama pequena para ir lá na loja e já pegar o produto que ele quer rapidamente. Então acho que o varejo precisa ser cada vez mais, ter um sortimento cada vez mais assertivo e fazer com que a conveniência se torne realidade. Hoje em dia, nos últimos anos, cada vez mais a inconveniência se tornou real para o consumidor. Isso faz com que às vezes o consumidor nem compre o produto que ele foi às vezes comprar. O Gustavo mostrou hoje na palestra que o varejo físico não vai acabar, mas mostrou aí pra gente as transformações que estão acontecendo e alinhar o digital com o físico, pelo que a gente viu hoje, é o que é fundamental. É o que está acontecendo no mundo e, obviamente, o Brasil não vai escapar disso, né? As lojas físicas seguramente não vão desaparecer, mas hoje o mercado físico como digital tem que estar muito bem inteirado, porque mais e mais cresce a interação das pessoas que compram na loja física, mas também estão inteiradas no digital. Então, obviamente, essas duas têm que andar junto, a loja física e a loja digital. Porque quem não se atentar a isso, seguramente vai ter muito problema, porque o cliente hoje, a cada dia que passa, está muito mais inteirado. E são muitos desafios aí a serem superados dentro do varejo, e quem tem muitos anos aí, mais de 40, passa por várias transformações. Os desafios mudam também com a época? Muda muito, e nos últimos anos tem mudado muito, né? Vem a inovação, dessa transformação, inclusive digital agora. E um evento como esse nos traz para refletir, né? Então, está sempre vivenciando e cada vez mais buscando mudar, porque o consumidor já está mudando, né? Verdade. E a gente vê que está presente na mídia, apesar de todas as transformações, não tem jeito. As marcas que não comunicam ali com o público, aí para o varejo é pior ainda, porque muda sempre, o tempo inteiro tem que estar apresentando o que tem de novidade, o que tem de promoção. Com certeza. E essa aproximação aí, né, através da mídia, dos canais com o consumidor, é muito importante, porque se aproxima, né? Isso é muito bom. Isso é bom e essa aproximação é fantástica, porque nós estamos na ponta, né, junto ao consumidor, ao cliente final, né? E é o papel do Estrabon estar servindo ali, né? Procurando encantar o cliente a cada dia e a cada cliente. Quais são os principais desafios hoje dentro desse segmento aí de automóveis no mercado de varejo que vocês encontram? Acreditamos que o desafio do varejo é realmente estar junto com o cliente, né, no atendimento, na qualidade, né, e o pós-venda junto a todo o produto que você vende. Acreditamos que só assim a gente conseguindo a confiança junto ao cliente, a gente consegue fazer um diferencial. Primeira coisa é parar de reclamar, esquecer de reclamar, planejamento, estudar muito, parar de achar que o varejo é simplesmente força. O varejo é feito de estudo, de planejamento, analisar cenários futuros, criar os cenários positivos, conservadores, correto? Mas não é mais aquela coisa, simplesmente eu vou abrir uma porta. Não, é trabalhar no estudo e juntar desenvolvimento de produtos, processos e pessoas, correto? Mas ir para frente, acreditar com conteúdo. Estamos na metade do ano e você já parou para pensar como tem sido as suas metas? O que você tem cumprido até agora? O que você elaborou para 2019? Pois é, sobre isso que a gente vai falar com um especialista no próximo bloco. E ainda vamos circular no lançamento do livro organizado pelo médico Paulo Batistuta, com o tema de valorização da vida, com tópicos importantes aí sobre o aborto. Fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. Quer curtir um lugar gostoso, à beira-mar e com alta gastronomia? Então você tem que vir conhecer o Rosa Náutica. Em clima bem praiano, na orla de Vila Velha, os clientes podem saborear os melhores pratos de frutos do mar. De ceviche à muqueca, passando pelo camarão tropical, que é um dos queridinhos da casa. E não há como deixar de falar também da paella, que está entre os mais pedidos. Tanto a tradicional
quanto a versão mineira. O espaço funciona de sexta a domingo e também aceita reservas para eventos fechados, desde as festas pessoais, como aniversários e casamentos, até comemorações corporativas. Já pensou que delícia fazer sua festa aqui? E nos finais de semana são sempre assim, com música ao vivo. Hoje o som ficou por conta do Tropical Brothers. Estamos na metade do ano e vamos falar agora sobre metas. Eu vim conversar com um especialista em consultoria financeira, porque se organizar, se planejar para cumprir as metas é importante. Chegou na metade do ano, é hora de rever as metas, Coutinho? Sem dúvida, Lu. Nesse momento do ano, existe geralmente parte cansado, parte de metas não alcançadas, expectativas frustradas ou não, expectativas já alcançadas, e que cabe uma reavaliação dessas metas, uma reavaliação de todo o planejamento que foi feito, às vezes até na euforia, lá no início do ano. Agora é hora de sentar, rever, para reprogramar o próximo semestre. Bacana, é botar a mão na massa mesmo, parar um tempinho ali, é como se fosse para adequar o que conseguiu, o que ainda não conseguiu e por quê? Por aí, é uma revisão completa para saber, eu já atingi essas coisas, não atingi, ou às vezes está quase na hora de atingir, então você pode readequar e tornar até mais leve alguns objetivos no meio do caminho. Enfim, é uma checagem completa para fazer essa readequação para o novo momento. Bacana. E aí? Fiz isso, agora tem que, digamos, replanejar para traçar as metas finais até o final do ano. Sim, sim. E nesse replanejamento é importante lembrar que um objetivo macro, grande, complexo, ele é importante para você ter uma visão de onde quer chegar. Mas o mais importante é uma lista de tarefas, é o plano de ação. É a lista de tarefas do que fazer no dia a dia para chegar naquele seu objetivo maior. É o caminho. Então dentro dessa grande meta, é planejar o dia de amanhã. Amanhã, para atingir aquele objetivo, eu farei essa e essa etapa, e no dia seguinte, de forma que você vai concluindo moderadamente e pausadamente as etapas para chegar no seu fim. Independente do tipo de meta, paralelo a esse planejamento, tem que ter um planejamento financeiro também, né? Porque senão acaba inviabilizando as realizações. Sim, esses dias até escrevemos um pouco sobre isso, falando como o dinheiro que não é fim em si mesmo, mas ele é o meio, é a ferramenta principal para atingir os seus objetivos. A exemplo, você pretende fazer uma grande viagem, uma viagem internacional ao final do ano. Ok, legal, mas visando essa viagem, quanto de recurso você precisa guardar, reservar ao longo do caminho? E esse recurso só guardado, ele não poderia estar de repente rendendo para também potencializar a sua própria meta de viajar? Então, o objetivo do planejamento financeiro não é ter dinheiro por tê-lo, mas para atingir os seus sonhos, objetivos e metas. Por experiência aqui nos atendimentos individuais que nós damos, quase que todos que aqui chegam não têm escrito, documentado a seu próprio orçamento. Então, a dica continua sendo a básica, é fazer o seu orçamento. Ah, mas com qual técnica? Olha, podemos ter algumas técnicas, mas a melhor dela é a simples, é descrever tudo que você recebe e tudo que você tem a gastar, porque se você já gastou, ele já saiu do planejamento. É o que vai a gastar, ok? Muito obrigada pelas dicas, então aproveita aí esse mês de julho, que é um pouquinho de férias, é parar um tempo mesmo, coloca lá na agenda. Hoje vou colocar minhas metas no papel, repensar. É assim que começa, parece simples, mas esse é o primeiro passo. Esse é o pontapé inicial. Usa as férias, que claro, as férias escolares das crianças às vezes tomam mais tempo, mas elas também têm que ser programadas, senão... Mas junto com as crianças? Faça junto com as crianças, envolva a família toda, até para que as crianças não consumam a reserva que você fez nos 6 primeiros meses em único 15 dias, né?
Se o seu sorriso é o seu melhor cartão de visita, é muito importante você cuidar da sua saúde bucal. Para isso, a Sorridentes conta com toda a infraestrutura, tratamentos odontológicos modernos e equipe qualificada. Dá uma olhadinha só no recadinho que a embaixadora da alegria tem para você. A Sorridentes é a maior e mais premiada rede de clínicas odontológicas do Brasil e está completando 25 anos de muito profissionalismo, amor e dedicação. Os dentistas da Sorridentes já transformaram a vida de milhões de pessoas. E sabe o que eu e a Sorridentes temos em comum? Eu também estou há 25 anos me dedicando a levar alegria para os meus fãs. É tempo de alegria e de cuidar do seu sorriso na Sorridentes. Agende a sua avaliação. A Sorridentes é alegria e Bebeta é Sorridentes. Nem preciso falar muita coisa mais, né? São mais de 240 clínicas odontológicas completas espalhadas aí por todo o país. É a maior e a mais premiada rede de clínicas odontológicas do Brasil. E ó, com certeza tem uma aí pertinho de você. É só ligar e marcar a sua avaliação. Sorridentes, alegria! Agora vamos falar sobre temas de valorização da vida, direto aqui do lançamento do livro do Dr. Paulo Batistuta, que envolve aí vários profissionais para falar um pouco da questão do aborto, mas também envolvendo vários pontos importantes aí que envolve toda a sociedade. Exatamente, Lu. Na verdade, nós preferimos focar na valorização da vida, nesse quesito que tem sido muito badalado e a mídia tem mostrado muito. Nós podemos falar o ativismo no Supremo, nós temos movimentos sociais mostrando sua vontade, mas ao mesmo tempo nós notamos uma lacuna, uma necessidade de mais esclarecimentos. Então eu venho como médico, somos 12 médicos escrevendo, cada um na sua especialidade, nós temos psiquiatra, temos pessoas da área de saúde mental, temos uma juíza que escreve aqui do nosso estado, a doutora Janete Pantaleão, falando de iniciativas que foram feitas no Judiciário Capixaba para a valorização da vida. Temos professores, temos ginecologistas, ou seja, o livro é focado muito em despertar as mulheres, despertar as pessoas sobre o que acontece numa situação como essa, porque muitas vezes nós apenas ouvimos dizer do desespero que precisa ser resolvido. E nós propomos uma reflexão profunda, ampla, que não para ali naquele momento do término da gravidez. A gente quer ver o processo de uma forma ampla. Por exemplo, o psiquismo fetal, que já existe um psiquismo se desenvolvendo intraútero. Ou então as repercussões psicológicas do aborto numa mulher, ou as repercussões psiquiátricas, as repercussões na ginecologia. Ou seja, é um assunto que gera tanta reflexão, precisa ser debatido. Certeza que envolve vários leques e às vezes fica num discurso na sociedade simplesmente uma questão se eu sou contra ou a favor. E é muito mais profundo do que isso. Claro, eu noto muito desconhecimento. Então, nesse livro, nós temos 17 profissionais, nós temos 310 referências literárias bem atuais, de literatura técnica, literatura médica, e a gente traz uma reflexão sobre espiritualidade também, ou seja, eu acho bastante interessante e convido as pessoas a conhecerem esse ponto de vista. Quem não pode deixar de ler o livro, hipótese nenhuma? Olha, eu acho que todos nós nascemos, né? Todos nós nascemos. As mulheres que vivem a sua gestação sabem o valor de uma gravidez. E muitas mulheres, pela estatística, se veem em condições da gestação indesejada. Agora, Lu, também nós demos um enfoque de compaixão muito importante, porque um terço da população está envolvida com a questão do aborto provocado. Muito alto, né? Muito alto. E a culpa é um sentimento que acontece com frequência. Então nós temos um capítulo chamado Como resolver os casos de aborto que já foram realizados. Tudo bem, essa mulher vive, essa mulher precisa de acolhimento, que ela sofre. Ou então nós temos também um capítulo, a quarta parte do livro, são experiências bem-sucedidas no Espírito Santo e no Brasil. Nós temos mais de 20 iniciativas de proteção à vida, de valorização, de apoio da mulher, porque parece que o aborto é a única saída que tem e nós mostramos muitas outras alternativas. Olha que bacana, fica a dica aí então, uma reflexão e um mundo de conhecimentos aí. Claro, isso aí, eu agradeço muito aí a divulgação, porque é uma ideia que é para todos nós nascemos, né? And then you pull the rug. I was getting kinda used to being so
O Circulando de hoje, então, fica por aqui, mas sábado que vem eu te espero 13h aqui na TV Tribuna SBT. Lembrando que o programa também é exibido todo domingo, 10h30 da manhã e segunda-feira, às 11h. Se você perdeu algum programa que já passou ou quer rever alguma matéria, é só você entrar lá no Tribuna Online, tem tudinho pra você, vários programas, muitas novidades aí do mercado capixaba. Lembrando que o nosso programa é o primeiro lugar em audiência no segmento em todo o Espírito Santo. Então, um super beijo e eu te espero semana que vem. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. Oferecimento Móveis Conquista. Você sonha, nós realizamos. Lojas em Vitória e Vila Velha.